Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo um trecho de Vamos Ficar Bem, que como vocês sabem está sendo lançado agorinha em edição Kindle. As informações e o link você vai encontrar aqui pertinho para saber mais. Mas a gente vai continuar falando sobre mediunidade e regras, né? Vamos refletir um pouquinho com Calunga sobre o que acontece em relação à mediunidade e às regras que muitas vezes são impostas e que às vezes a gente tem receio de questionar, tá bom? E ele diz o seguinte, Calunga, nosso querido: todo mundo tem que trabalhar no centro, senão enferruja. Seria a mesma coisa que dizer que todo mundo que ouve deve virar músico, ou que todo mundo que enxerga tem que virar pintor só porque enxerga. Ver e ouvir são faculdades que todos têm e que todos usam o tempo todo para viver no mundo, para se informar, para se orientar. Uai, a mediunidade também é assim. Então veja só, existe uma faixa, né, de praticantes de mediunidade, de dirigentes, que impõem determinadas regras, como, por exemplo, de que você só pode exercitar a mediunidade no centro, tá? E isso tem uma razão de ser, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, né? Mas será que a gente precisa dessa rigidez toda, dessa obrigatoriedade, né? Será que a gente não é capaz de se autogerir? Será que a gente não é capaz de perceber o que está acontecendo com a gente? Será que a gente não conta com ajuda, com amigos, com inspirações, com livros que nos orientem, né? E por isso a gente precisa se submeter a uma determinada regra? Esse é o nosso assunto de hoje. Veja só, o fato de eu utilizar a minha mediunidade no centro não significa que ela não aconteça 24 horas por dia. Todos nós somos médiums 24 horas por dia. É claro que a mediunidade tem fases, tem época que você está mais sensível, tem época que você está com um tipo de percepção mais aguçado, aí depois aquilo parece que fica, dorme um pouquinho enquanto você exercita outra coisa, né? Dependendo das suas condições na vida, na saúde, no trabalho, das suas condições emocionais, isso também vai influenciar na sua mediunidade. Mas isso não quer dizer que a gente precise ser taxativo, né? Então, por exemplo, será que eu só posso psicografar se eu estiver no centro? E se eu estiver em casa, eu estiver num ambiente gostoso, eu estiver com uma boa música e aquilo começar a possibilitar algum tipo de conexão ou de inspiração, será que eu não posso pegar um papel e uma caneta e anotar tudo aquilo, né? Será que quando eu estou diante de um amigo ou de uma amiga numa situação muitas vezes difícil, penosa, e aí a gente sente aquela inspiração de dizer alguma coisa para essa pessoa naquele momento, para ela se sentir melhor, se sentir acolhida, se sentir, né, mais dona de si? Será que eu não posso falar porque eu não consigo avaliar e eu não devo usar nada da minha mediunidade fora do centro? Então tudo isso merece ponderação, tá? Então vamos lá. Existem várias formas de exercício da faculdade mediúnica, né? Algumas elas exigem uma condição de maior, vamos chamar assim, de maior passividade, né? Então você fica num determinado momento com menos controles, com menos capacidade de observação e ação, né, do que no seu estado cotidiano, tá? E isso muitas vezes, nesses momentos é importante que você esteja junto com outras pessoas que também estudam, que também compreendem a mediunidade, para auxiliar você, né? Para muitas vezes auxiliar aquele espírito que se aproxima de você. Então isso é legal, sim. É muito bacana a gente estar num grupo mediúnico. Mas não faz sentido a gente seguir regras só porque elas são as regras, né? Sem avaliar, sem questionar. Então, veja só,
A gente é médium o tempo todo, mas a prática mediúnica, ela pode envolver um grau maior de vulnerabilidade, né? De menor domínio de nós mesmos, né? De menor consciência do que está acontecendo. Isso tem uma série de implicações, cada médium é um, tá? Não existe uma faixa de médiums iguaizinhos, cada um de nós é um, né? Mas é lógico que se você então, você está por exemplo, num atendimento a espíritos sofredores ou a espíritos obsessores, né? É muito, muito, muito importante que você esteja com pessoas que possam te auxiliar e auxiliar aquele espírito que também está se manifestando, tá? Então, nesse caso, é prudente, é muito razoável que a gente só faça essas experiências mediúnicas num grupo coeso, num grupo que saiba o que está acontecendo e que saiba como agir a cada momento, saiba como te ajudar. Por quê? Por causa dessa questão da vulnerabilidade em que você se coloca. E existe um outro aspecto, né? Existe uma especificidade da obsessão, que quando quem estuda obsessão estuda vários tipos de obsessão, né? E um dos mais insidiosos e mais complicados é exatamente a fascinação, tá? Então, o que significa isso? Significa que muitas vezes você está sozinho e os espíritos começam a escrever através de você, ou a dizer coisas, a trazer pensamentos, e você, em vez de analisar, em vez de conversar com alguém, vem cá, me ajuda, lê isso aqui que está escrito aqui, vê se tem sentido, vê se tem alguma importância, vê se não tá bom, né? Por favor, me ajuda nisso, né? Por quê? Porque existem os casos dos médiums fascinados, né? Aqueles médiums que começam a acreditar totalmente tanto naquele espírito que os inspira, os orienta, quanto na sua própria capacidade de discernimento, né? Na sua mediunidade, no seu poder, né? E isso é fascinação, tá? Aí você começa a idolatrar o espírito, você começa a entrar num ciclo, né? De dificuldades. Por quê? Porque você se fecha para todos aqueles que estão tentando te alertar, te mostrar o que está acontecendo, né? Te chamar à razão. E muitas vezes você precisa realmente de um tratamento, que a gente chama de tratamento desobsessivo, para sair desse estado de fascinação. Então a fascinação é sempre um risco, é por isso que a gente precisa estudar muito, né? Ser muito racional, ser muito desprendido a respeito do que a gente tá escrevendo. A gente pode achar muito bom, a gente pode achar interessante, mas aquilo não é nosso, aquilo vem através de nós, né? E aquilo também precisa de avaliação, a gente precisa compreender e ver se aquilo é pertinente, se é importante, se é relevante ou não, né? É só um caso, né, de obsessão, tá? Então, isso é algo para a gente prestar atenção. E atenção, veja só, atenção é uma palavra que a gente não devia esquecer, a gente devia ter pregado em todos os lugares, né? Porque, embora a gente tenha muito conhecimento, né? A gente estudou no centro, a gente fez curso, a gente foi em um monte de lugar, viu palestra, leu livro, tal. Conhecimento é uma coisa, mas a vida é outra. Então, o que é importante? O importante é você estar atento o tempo todo, atento ao que você está recebendo como intuição, que qualidade que tem isso, né? Como é que você está naquele momento em que você está recebendo essas intuições, se são boas intuições, se são produtivas, construtivas, né? Se são inúteis, se são intuições que muitas vezes estão gerando animosidades, brigas, né? Inimizades, tá? Se são inspirações ou intuições que querem elevar o seu orgulho, né? A sua vaidade, né? Porque você vai ser um médium que vai ajudar muitas pessoas, né? Cuidado com isso. Ah, isso é muito sério, isso tem muitas consequências tristes e dolorosas. Então a gente tem que andar com atenção, é que nem o trânsito, gente. A gente aprendeu tudo na autoescola,
tá? A gente aprendeu sinalização de trânsito, faixa de pedestre, contramão, tá certo? Faixa dupla, faixa contínua. Só que isso não basta a gente ter aprendido isso. Toda vez que a gente está no trânsito, a gente tem que prestar atenção. Olha o semáforo, olha o pedestre, né? Olha a moto, e a moto vai passar aqui, eu não posso fazer a conversão para lá, senão eu vou atingir a moto, certo? Porque isso é o momento, tá? Então, esses dois pontos são importantes. O conhecimento, né? Uma humildade, um respeito por esse conhecimento, né? E ao mesmo tempo a atenção ao que está acontecendo, ao dia a dia, atenção à dinâmica do grupo, porque os grupos também mudam, né? O grupo começa de um jeito, depois ele vai mudando, alguém entra, alguém sai, alguém propõe uma mudança, enfim, continue atento, tá certo? Não se deixe levar, tá? Enquanto consciência, enquanto ser consciente que você é, enquanto ser responsável que você é por aquilo que você semeia no planeta, não se deixe levar por ilusões. Não se deixe levar por ilusões, tá bom? Um grande beijo. Muita paz. Gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.